Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões. No Lunho e naquelas paragens havia uma importante preocupação diária: a segurança. A hipótese de um ataque ao acortalamento do Lunho não era ficção e não podia nunca ser encarada com leviandade. Aliás, o ideal seria pautar o nosso comportamento, considerando como altamente provável a ocorrência de um ataque. Erro seria admitir o contrário, mesmo sabendo que isso não acontecera com as companhias que nos antecederam. E todos levaram isso a sério, como ficou demonstrado certa vez. Assim era imperioso que uns se encarregassem da segurança dos outros, especialmente enquanto dormiam. Sim, alguém tinha de ficar permanente acordado. Em segunda linha ao sargento do dia, cuja missão era velar por quase tudo o que se passava no acortalamento, no espaço de 24 horas, incluindo as rondas noturnas por todos os postos de sentinela, procurando garantir que nenhum soldado dormia no posto. Ao longo dos 4 lados que definiam o perímetro da cerca de arame farpado que delimitava o local, havia sido construídos frágeis postos de sentinela, empoleirados sobre 4 paus e protegidos por chapas de zinco ondulada. Durante o dia, o calor intenso transformava em martírio as 2 horas de cada sentinela. Contudo, à noite era muito mais penoso. O frio do tempo do cacimbo, o desconforto de um homem só no meio da escuridão, enquanto outros dormiam, e o desejo do conforto de uma enxerga tornava quase em castigo o trabalho de garantir a segurança dos demais. Ainda para mais, durante a noite era preciso reforçar a vigilância, colocando 3 homens em cada dos postos existentes. A padaria do Lunho. Já tive a oportunidade de me referir de alguma forma a hábitos gastronómicos, uma das iguarias que me atrevo a considerar como fazendo parte dos hábitos alimentares de qualquer ser humano, independentemente da raça ou religião. É o pão, mais propriamente apelidado na tropa pelo casqueiro. O pão tinha que existir, seja lá onde for, e no Lunho não era exceção. Correndo o risco de estar a ser atraiçoado pela memória, penso que a equipa de padeiros da companhia era constituída por um profissional e um ajudante, o cabo Joaquim Prazeres Carvalho e o soldado coronteiro Dom Sousa Barbosa, de alcunha Banharia. Os dois, com a ajuda de uns e outros, tinham por missão garantir o casqueiro fresco bem cedo pela manhã, havendo outra fornada para o almoço e jantar. Não consigo, por mais que tente, não sou capaz de recordar o que quer que seja dos 2 últimos natais passados em África. Parece que as células e os neurónios, ou o que quer que seja, que tem por função a preservação das memórias, não terão cumprido a sua missão. Nenhuma imagem, um simples lampejo, uma fotografia, nada. Já me perguntei várias vezes o que terá acontecido no Natal de 1972 e do ano 1973, passados no Lunho, para não ficar nada registado. Terá sido por causa do calor que em dezembro calcina a África? Terá sido assim tão traumático? Parece amnésia.
é que nem tenho só uma fotografia, mas deve ter sido com a malta e com boa disposição. Só me recordo do primeiro Natal no Lunho, poucos dias de um mês antes de ali ter chegado. O último também não retenho nenhuma lembrança. Em plena operação no mato, à base avançada da Mepoche, a noite parecia calma. O sono tinha-nos vencido a todos por volta das 7 ou 8 horas. Apenas 2 militares se mantinham acordados, fazendo os habituais turnos de vigilância, resistindo como podiam à vontade de encostar a arma e fechar os olhos, até que rompessem os primeiros raios de sol. 2 horas da madrugada caem os primeiros pingos de água, antecedidos de um leve murmúrio de vento que agita os ramos das árvores onde nos abrigamos. O céu estrelado minutos antes tornou-se escuro, apagando de súbito todo aquele cilintar de milhares de pontos brilhantes que nos serviam de teto. E ao mesmo tempo numa espécie de jogo de embalar com que nos intervínhamos a esperar o sono, assistindo às estrelas cadentes riscando o céu como balas que nos passavam ao lado, naquele jogo de fantasia das noites ao relento. O céu no mato tem outro brilho, outro encanto. Tudo parece mais vivo e fulgurante. A chuva foi engrossando, tornando-se diluviana em poucos minutos. O meio sossego de mais uma pernoita de céu aberto foi abruptamente interrompido, obrigando a rearranjos de acomodação por uma ou outra chuvada, mas de impropérios que condicionavam tudo o que vinha à cabeça, que se nos afiguravam apropriados nos aliviar da tormenta na maior parte das vezes. Buscar apenas uma outra forma de não naufragar nas torrentes da água que o ser da natureza nos enviava. Um clarão distante pronuncia e renuncia um trovão, que em segundos depois ecoa longínquo, sinal de que a tempestade maior há de passar ao largo. O vento aumenta, fustigando-nos com ondas de chuva que varrem o abrigo precário que nos proporcionam as árvores, destroçando algumas tendas erguidas para o abrigo de algumas horas. Aquele trovão distante foi o único que se ouviu num espaço de tempo longo e suficientemente para que se admitisse que ficaríamos pela chuva forte que caía, e mesmo essa deveria ser breve. Sem que nada o fizesse prever, um relâmpago fortíssimo iluminou de repente as redondezas, como um flash fotográfico, tornando o dia claro aquele sítio, o suficiente para tornar possível distinguir os vultos escuros dos ponchos dos militares que se abrigavam como podiam. O trovão estourou 1 ou 2 segundos depois, sem o rimbombar habitual dos ecos que a distância a que se encontrava a tempestade proporciona. Ainda não estávamos recompostos daquele estrondo medonho que rasgava o silêncio da noite, deixando-nos vulneráveis como grãos de areia por uma enxurrada inesperada, e já outro ainda mais medonho rasgava de alto a baixo uma árvore secular a menos de 300 metros de distância. Por fim, o silêncio quase tão repentino, e em segundos chovia de novo. A frequência impressionante dos raios que ligavam do céu à terra, um sinal da cruz feito à socapa, completava o ofertório e sinalizava o fim da liquidação do benefício colhido, enquanto outros iam sacudindo o ponche e a roupa e descalçavam as botas, procurando que o sol que se adivinhava secasse um pouco as meias e as fardas
de uma forma ou de outra, estavam encharcadas de chuva e de suor do dia anterior. Estou convencido que durante os 17 longos meses que a Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões esteve no Lunho, devemos ter andado por locais que provavelmente nunca antes tinham sido pisados por brancos, fossem eles tropas ou civis. A base avançada de Ampoche foi um desses locais. Não retenho exatamente como surgiu o nome da base inimiga, enquadrada por um grupo de guerrilheiros. Ampoche seria provavelmente a designação atribuída à formação, já que o termo não se enquadrava na estrutura do exército português. Como é natural, não havia picada até lá e não teria sentido que houvesse. Normalmente as bases inimigas, para além de móveis, estariam em locais tão distantes e inacessíveis que passariam despercebidas e por isso a salvo das investidas das nossas tropas. De alguma forma a base foi detectada, identificada a sua posição exata. Logo foi preparada uma grande operação levada a cabo pela Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões, com o objetivo de desalojar os insurretos e destruir as respectivas instalações. A operação de considerável dimensão implicou o envolvimento do grosso do efetivo da nossa companhia, incluindo o meu grupo de combate. Foi uma operação condimentada com episódios que marcaram aqueles que nela participaram, a começar pela autêntica aventura que foi o transporte até às imediações do local, exigindo o necessário recurso a um guia nativo negro que, conhecendo bem o trajeto, levou-nos a corta-mato, através de uma mata sem picadas ou caminhos e despida de pontos de referência. Por sorte, os guerrilheiros não teriam condições de nos fazer frente. A posição estratégica do acampamento ter-lhes-á permitido detectar a aproximação da tropa com antecedência e optar por desaparecer das imediações sem deixar rastros ou qualquer dos equipamentos que pudessem ali ter. A verdade é que o grupo de assalto irrompeu por entre o trilho vazio, sem encontrar viva alma ou o que quer que lhes pudesse fazer frente. Incendiámos as palhotas, destruímos o que havia a destruir. Retirou-se a tropa e com ela toda a parafernália de guerra, ficando de novo o local no mais completo sossego. Passaram-se meses sobre a grande operação. Importava agora certificar que a base inimiga não voltara a ser ocupada e, se fosse caso disso, desalojá-los de novo do local. O percurso teria de ser feito a pé, com todos os cuidados e carregando aos ombros armamento e as munições, onde se incluía o morteiro e as suas pesadas granadas difíceis de transportar. Aproximámos-nos da orla da mata sem sair da camuflagem propiciada pelas árvores que bordejavam uma extensa mata que se estendia à nossa frente. Entre o capim rasteiro, um sinal mais a sul, escondido algures, entre as matas estaria o nosso objetivo. Atravessar ali era impensável. Se a base inimiga estivesse de novo guarnecida, seríamos vistos à légua e bastaria fazer tiro ao alvo no meio do descampado da mata, a que acrescia o risco de nos enterrarmos no pântano formado pelo rio, cujo caudal, por mais fraco que fosse, por ali correria certamente, embora não se visse onde. Discutiu-se a melhor forma de atingir o outro lado, sem sermos antecipadamente detectados. Estes seriam uma daquelas cujo curso eram alimentados pelas ocorrências de água, da chuva, e que se infiltravam entre a terra poderosas, mas nada aconteceu. Lá da frente vinha a informação de que o local estava tão deserto como o resto da mata em redor. Avançámos para sul, patrulhámos a margem do rio e procuravam sinais de presença dos guerrilheiros.
apenas se encontravam trilhos, mas quase cobertos pelo capim, sinal evidente que a sua utilização era nula, ou então esporádica. De volta ao acortamento do Lunho, era apreciável um duche, uma refeição quente, uma cama. Era um luxo quando comparados com os desconfortos dos últimos 8 dias. No Lunho havia uma capela sem padre, que deixava circular livremente a luz e o ar sobre umas chapas de zinco e por uma coluna de madeira que sustentava o teto. Zincado. Vi uma cruz na frente deste local, designada à oração, mas esquecido para tal fim. Era, pois, este o indicativo e só de capela ou algo análogo. Dentro e debaixo destas folhas metálicas encontrava-se ao fundo umas cruzes imperfeitas com cristos crucificados, uma Santa Aparecida na mendica de terço a pender das mãos. Ar triste por se encontrar só no meio de um ambiente bélico e sem estatutos. Uma chapa em ferro sobre um bidão, servindo de mesa para a celebração do Santo Ofício. Já muito que aquela desconhecida terra deixara-nos parecer estranha. Habituámos-nos a viver ali. Não foi nem fácil nem difícil, tinha de ser, não havia outra solução. E quando ela tem um caráter tão definitivo, o melhor que há a fazer é procurar tirar proveito de tudo o que se possa contribuir para o nosso dia-a-dia, pareça o menos miserável possível. Desde logo vivendo um dia de cada vez, não pensando muito no amanhã e mantendo a confiança de que um dia outros nos viriam render. Até lá não valia a pena pensar no assunto. Aos poucos, porque a tarefa não era fácil e a vontade não era muita, aquelas matas foram se tornando familiares e, ao mesmo que isso possa parecer estranho, assumimos que o inverso também era verdade. Rapidamente se percebeu que só tínhamos a ganhar em conhecer o meio e que era mais seguro, mais confortante e incomensuravelmente mais prático saber o que vinha a seguir a cada curva da picada, que nos facilitava a vida e reduzia a canseira saber que o pisar e aonde pôr os pés e que distinguir uma picada transitável de um terrível lodaçal. Experimentámos o sabor dos exóticos e estranhos frutos que se encontrava pela mata. Descobriu-se que uns eram mais ácidos, mas excelentes para matar a sede, e outros mais doces e com elevado poder alimentício, e já ninguém resistia a saborear a polpa macia da manga. Sempre que uma destas estranhas carregadinhas de frutos amarelos nos aparecesse pela frente, contudo toda esta adaptação foi anestesiando os nossos sentimentos e sem que desse conta todos se foram acomodando num processo de tolerância ao despojamento, reglando para os patamares mais profundos da memória. Todas as mordomias da civilização a cada um se habituara. Depois de muitos meses passados no Lunho, intermediados com a estadia do Rio Lunho, a vida foi-se paulatinamente tornando monótona e nem as esgotantes operações pelos recantos da mata de Lunho sem fim conseguíamos quebrar a modorra que obrigatoriamente caracterizava o dia-a-dia. Vivido na experiência sair dali. Os dias passavam, arrastando indolentes numa exasperante teimosia em não estocar o passo, como se o calor, exercendo o seu esgotante efeito no caminhar, contamina-se o tempo, transformando horas em dias e estes em semanas, conferindo maior dimensão à espera, fazendo com que a estada daquele local se eternizasse. A verdade é que os 17 longos meses já passados em lugar tão inóspito
mais pareciam anos, contribuindo para inexoravelmente tornar cada vez a memória de tudo que deixei para trás. Na verdade, o que mais interessava era que o tempo passasse depressa, de forma a encurtar a distância que nos separava do dia mais desejado, aquele em que seríamos tirados ali. Por agora, a folha do calendário finalmente tinha chegado ao fim. A 23 de março de 1974, o tão esperado dia chegou. Finalmente, a ansiedade da hora da partida apressava toda a gente. Depois do pequeno almoço, iniciou-se a marcha lentamente, uma viatura atrás da outra, saindo daquele quadrado delimitado de arame farpado. Para trás ficava tudo aquilo que fora o nosso mundo nos últimos 17 meses da nossa existência. A barbearia do Lunho. Se outra não houvesse, as rígidas regras do ativo militar obrigariam à existência de uma barbearia. No Lunho havia uma na parte lateral da minha caserna, em frente à porta de Poços Géneros, localizada junto da padaria. E tendo de haver um barbeiro, mas alguém que na vida civil já tivesse exercido a profissão. Já que bem me lembro, esta especialidade não era ensinada na tropa. O problema é que com 20 anos a experiência de quem quer que tivesse sido profissional na arte seria pouco ou nenhuma no manuseio de ferramentas mecânicas de cortar o cabelo. Houvesse de pouco serviriam, já que a eletricidade era um bem raro, que apenas estava disponível ao cair da noite até à hora de recolher, e ainda assim sujeito aos humores e achaques do pequeno gerador. Recordo, contudo, que nem toda a gente recorria aos préstimos do barbeiro encartado, cuja especialidade era de fazer a serventia ao depósito de géneros, arte para quem não revelava jeito especial. Era uma situação a outras na tropa. Os estrategas escolhiam quem bem entendiam para o desempenho dos ofícios vários, sem se preocuparem se os selecionados tinham vocação ou não. Mas enfim, tudo se passava sem grandes problemas, recorrendo-se à arte do desenrasca. O primeiro cabo de apelido Branco, transformado num homem dos 7 ofícios, escondido na frente da porta do depósito de géneros, instalava-se ao ar livre perto da padaria, com a crescente clientela a entregar-se nas mãos do improvisado artista, que não perdia a oportunidade de inventar cortes à moda, muito apreciados pelas hierarquias militares. Como ferramentas, apenas possuía uma tesoura e um pente. Texto de Bernardino Peixoto, antigo combatente da guerra do ultramar, Moçambique, a noroeste do Niassa, no Lunho, 1972 a 1974.